A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje, na aula de número 11, vamos começar aqui o nosso curso Conhecendo a Bíblia livro por livro, passando aqui para o livro de Êxodo. Nesta aula de hoje, nós teremos aqui uma visão geral do livro do Êxodo e na próxima aula, aula de número 12, nós estaremos comentando alguns capítulos e alguns assuntos sobre o livro de Êxodo. Bom, o título do livro, Êxodo, para os hebreus, ele é diferente. Os hebreus chamam o livro de Êxodo de Shemot, nomes, devido à sua primeira frase. Quando você vai lá na Bíblia hebraica e olha o livro do Êxodo, capítulo 1 e versículo 1, o livro do Êxodo começa com a seguinte frase: Vele Shemot, são estes os nomes. Por isso que os hebreus chamam o livro de Êxodo de Shemot. Na Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné. Koiné é uma expressão grega que significa comum, vernacular, popular, entre o século III e século I a.C. Essa tradução da Bíblia hebraica para o grego, koiné, foi feita em Alexandria, no Egito. Essa tradução ficou conhecida como a versão dos 70, por isso que tem o nome Septuaginta, vem da palavra 70, né? Palavra latina que significa 70. Então, Septuaginta é uma palavra latina que significa 70. Esta versão bíblica da Bíblia hebraica para a versão grega, para a língua grega, foi feita por 72 rabinos. 6 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, 6 vezes 12, 72. Então, das 12 tribos de Israel, escolheu-se 6 rabinos que trabalharam nessa tradução que ficou conhecida como Septuaginta. Na tradução da Bíblia hebraica para o grego, Septuaginta, o Êxodo, que até então era chamado pelos hebreus de Shemot, recebeu o título grego de Êxodo, Exodus, né? Ex, fora, rodós, caminho. Então, Êxodo significa saída, partida. Bom, vamos aqui para a segunda página, próxima página, onde vamos falar sobre a autoria do livro de Êxodo. O autor é Moisés. A gente vê lá em Êxodo 17:14, a Bíblia dizendo: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Em Êxodo 24:4, a Bíblia diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã e madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, esses dois versículos são evidências internas de que Moisés é o autor do livro de Êxodo. Nós temos aqui, um resumo sobre a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. O primeiro período de 40 anos da vida de Moisés, ele passou no lar dos seus pais, onde ele recebeu ali a formação religiosa, e no palácio de Faraó, onde ele recebeu conhecimento intelectual, político e militar. Ele nasceu em Gósen, no ano de 1525 a.C. Era filho de Amrão, lá no hebraico Amram, significa povo engrandecido, e Joquebed, lá no hebraico Yoqueved, que no hebraico que significa o Senhor é glória. E eles eram da tribo de Levi. No segundo período, dos 41 anos até 80 anos, ou dos 40 até os 80,
ele ficou exilado em Midian, fugindo de Faraó, meditando e trabalhando como pastor. Lá, em Midian, ele casou-se com Zípora, do hebraico Tsípora, que significa pássaro, com quem teve 2 filhos, Gerson, do hebraico Gershom, que significa peregrino, e Eliezer, do hebraico Eliezer, que significa Deus é ajuda. No último período, dos 80 até os 120 anos, ele viveu no Egito e no deserto, na condição de primeiro líder de Israel. Foi profeta, foi sacerdote e foi rei antes desses cargos serem estabelecidos entre os judeus. Então ele teve essa tríplice função, de profeta, de sacerdote e rei durante esse último período aí da sua vida, dos 80 aos 120 anos. O cenário histórico do livro de Êxodo se dá lá no Egito, A data da escrita do livro de Êxodo provavelmente foi em 1400 anos antes de Cristo, e a data do Êxodo, a data da saída do povo hebreu, se deu provavelmente em 1445. Bom, a geografia do Egito, O Egito ele consistia em Baixo Egito e Alto Egito, ao longo do rio Nilo, numa extensão de quase 966 quilômetros para o sul, conforme se vê nesse mapa colocado aí à direita, onde nós temos aí o Baixo Egito e o Alto Egito, E toda essa linha aí azul é o rio Nilo. Então o Egito, ele se concentrava, estava localizado geograficamente ao longo do rio Nilo. A política do Egito, que a gente pode ver nessa próxima página aí, se dava da seguinte maneira. A geografia, ela influenciou a política egípcia. Estava dividido administrativamente em 2 regiões, norte e sul, e a capital foi mudada várias vezes, ora em Tebas e ora em Mênfis. Então lá no Baixo Egito, que fica aí ao norte, capital era Mênfis, e no Alto Egito, aí no sul, a capital era Tebas, e essa capital, como capital oficial do reino egípcio, mudava-se constantemente. O nome bíblico para o Egito é Mitzraim, que significa 2 Egitos, uma alusão, ao Baixo Egito e o Alto Egito. Tá certo, meus amados? Então vamos aqui para a próxima página, ver um pouquinho aqui sobre os faraós do tempo de Moisés. Amós I, que viveu entre 1580 até 1558 a.C., aumentou a opressão dos Ixos sobre os judeus, provavelmente devido à formação estrangeira de Israel e seu crescimento demográfico ameaçador. Então, provavelmente, o faraó que oprimiu os egípcios, aumentou a opressão sobre eles, foi Amós I. Tutmés I foi quem ordenou a matança dos meninos hebreus na época em que Moisés nasceu. A rainha Hatshepsut, filha de Tutmés I e esposa de Tutmés II, usurpou o trono depois da morte dele. Talvez tenha sido a filha de Faraó que adotou Moisés em 1525 a.C. Foi de Tutmés III que Moisés fugiu para o deserto de Midian, apesar de Hatshepsut, o nome difícil de falar, hein, meus amados? Hatshepsut, na época dessa fuga, ainda está viva. Amenófis II foi o faraó com quem Moisés se confrontou e a quem Deus mandou as pragas. O faraó seguinte, Tutmés IV, não era o seu herdeiro natural, mas um filho nascido mais tarde, o que sugere que o primogênito tenha morrido. Então esses são os faraós, que estão envolvidos aí na história
do tempo de Moisés. Bom, sobre o cenário religioso do Egito, né? Vamos ver aqui sobre as religiões do Egito. Os egípcios eram muito religiosos e politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Alguns dos deuses principais eram os seguintes: Ra e Amon-Ra eram deuses do sol, Osíris, deus do Nilo, Horus também era deus do sol, Ptah, deus de Mênfis e dos artistas. Os egípcios criam que em cada ser ou objeto da natureza habitava um espírito que tinha escolhido aquela forma para expressar-se. Essa ideia levou-os a adorar animais, gato, touro, vaca, crocodilo, etc. Os sacerdotes das grandes divindades exerciam poder sobre o povo e os políticos egípcios. Por isso que Faraó deu como filha de um dos sacerdotes, o sacerdote de On, para José, quando José tornou-se primeiro-ministro do Egito. Os faraós, os governadores e os ricos construíam grandes túmulos para preservarem suas múmias. Também guardavam ali os seus bens materiais que, na concepção deles, os acompanhariam na vida futura. Nessa página aqui, a gente tem aqui a figura das principais divindades egípcias. A gente tem aqui Ra e Amon-Ra, que eram deuses do sol, Osíris, deus do Nilo, Horus também era um deus do sol, e Ptah, deus de Mênfis e dos artistas. Então aqui nós temos essa figura que foi extraída da internet, da Wikipedia, onde nós temos aí como que eram aí as figuras dos deuses principais do Egito. Bom, a religião de Israel lá no Egito. José exerceu grande influência espiritual sobre Israel até 1804 a.C., data da sua morte. Ele liderou espiritualmente aquele povo durante 51 anos. O isolamento em Gósen também contribuiu para proteger os hebreus da idolatria do Egito. Mas houve uma época em que os hebreus aderiram aos deuses egípcios. Esse relato está lá em Ezequiel 20, de 6 a 10. Deus só não derramou o seu furor sobre eles por causa da fidelidade dele à aliança que ele fez com os patriarcas. Depois, com o tempo, vocês leiam aí esse texto diz claramente sobre isso, né? Alguns hebreus aderindo aos deuses egípcios. A tumba de José, entretanto, era para Israel um lembrete contínuo da promessa de Deus de um dia tirá-los do Egito e levá-los de volta para Canaã. Nós temos aqui o objetivo do livro de Êxodo. Descrever como Deus livrou Israel da servidão egípcia, conduzindo à condição de povo exclusivamente seu, num relacionamento de aliança teocrática, ou seja, Deus sendo o governante do seu povo. 3 grandes acontecimentos definem o objetivo didático do livro de Êxodo: a saída do Egito, a entrega da lei e a construção do tabernáculo. Vamos aqui para as contribuições singulares do livro de Êxodo. Origem da nação de Israel. Então, Êxodo descreve o princípio de Israel em terra estranha sob servidão, como Deus livrou esse povo e como Deus organizou esse povo através de leis espirituais, sociais e civis. Êxodo também mostra os primeiros milagres da Bíblia. As pragas e a derrota do exército egípcio no Mar Vermelho retratam o Deus de Israel como o eterno homem de guerra, né? Yahvé Ish Milhamá, o eterno homem de guerra. O livro de Êxodo também mostra como se deu a instituição da Páscoa, que tinha ali 3 finalidades, que era comemorar a salvação dos primogênitos, alcançar a redenção espiritual pelo sacrifício do Cordeiro substituto e ensinar-nos o significado da morte de Cristo como Cordeiro de Deus. Nós temos aqui, continuando sobre as contribuições singulares do livro de Êxodo,
a questão da lei mosaica e a instituição da aliança sinaítica ou aliança mosaica, que tem dois objetivos: revelar os os princípios espirituais e morais divinos, que revelam a santidade de Deus e a ordem do povo de Deus de ser santo, como modo de vida e não como meio de salvação. Descrever a aliança entre Deus e seu povo, como tal, era condicional e temporária, como um plano de aliança de bênção e punição. A lei mosaica terminou na cruz, quando Jesus se tornou o sumo sacerdote, pondo fim ao sacerdote arônico e à lei correspondente. Hebreus 7,12 diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então deixa bem claro isso, né? Que com a cruz se termina o antigo sacerdócio e inaugura agora o novo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. A antiga aliança dá agora lugar à nova aliança. Instituição do sábado. A observância do sábado é um sinal da aliança entre Israel e o Senhor, conforme a gente vê lá em Êxodo 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Nesse sentido, a lei terminou na cruz, ao iniciar o sacerdócio de Cristo. Como um princípio espiritual, entretanto, as exigências do sábado lembram que o Senhor tem a reivindicação sobre o tempo, ou seja, Ele é o Senhor do tempo. O oferecimento do nosso tempo a Deus é absolutamente essencial à comunhão com Ele e para o recebimento da sua bênção. Bom, outra contribuição do livro de Êxodo é a questão da construção do tabernáculo. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso de maneira bem resumida, é claro. Não temos tempo aqui para analisar capítulo por capítulo, né? A nossa ideia aqui é passearmos pela Bíblia toda e analisarmos de maneira genérica, né, mais resumida, todos os fatos. Então, a contribuição do livro de Êxodo é também com relação ao tabernáculo. Nós temos nesta figura aí o modelo, né, do tabernáculo como que era. No livro de Êxodo, nós também temos essa contribuição que é a antevisão de Cristo em Êxodo. Nessa última página, nós temos aqui que Êxodo é farto em tipologia. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele sacrificou sua posição real para libertar o povo. Foi rejeitado pelo seu povo a princípio, tendo sido mais tarde recebido como libertador e governante. Foi profeta, foi sacerdote e rei. Por isso ele é um tipo de Cristo. Arão é um tipo de Cristo em muitos aspectos sacerdotais. O Cordeiro Pascal tipifica Cristo como Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para a salvação. O maná tipifica Cristo, uma dádiva dos céus a ser recebida pelo povo para o sustento e vida espiritual. Depois, com o tempo, leiam João, capítulo de número 6. O tabernáculo e os móveis do tabernáculo tipificam a obra de Cristo, a única que proporcionou ao homem uma aproximação de Deus. Deus abençoe os irmãos. Na aula próxima, nós estaremos voltando ao assunto do Êxodo, onde nós teremos aqui aulas muito interessantes sobre esse livro sagrado. Deus abençoe, muito obrigado.